Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Eu sou Angélica Oliveira, sou estrategista comportamental, falando diretamente de Orlando, Flórida. E agora, nesse novo formato, tudo novo, gente, novo cenário, novas pessoas, novas histórias reais, pessoas que fazem a diferença, pessoas normais, como eu e você, e que estão vencendo na América. Hoje eu tenho a alegria de falar com uma mulher muito especial, certamente você já a conhece, que é a Tatá Orlando. O sobrenome dela é Orlando, acredite. Não é não, mas eu vou contar para vocês. Muito obrigada. Seja bem-vinda, Tatá. Muito obrigada pelo seu sim, pelo seu tempo. Eu que agradeço, Angélica. É um prazer estar aqui com você. Uma honra, um privilégio, sabe? Poder fazer parte disso, poder contar um pouquinho da minha história. E nada melhor do que estar acompanhada de uma mulher tão especial. Obrigada pelo convite, viu? Um prazer, minha linda, uma honra também ter você aqui. A Tatá é muito especial. Ela é mãe, ela é casada, tem 2 filhos, tem uma jornada na América, ela é influencer digital, tem um canal com muitos, meio milhão de seguidores e ela vai contar tudo pra gente, como é que isso tudo começou. Você fica até o final, porque eu sempre guardo tudo pro final. E agora conta pra gente, Tatá, como tudo começou. Antes de falar do seu canal, conta como é que você veio pra América? Olha só, foi assim, geralmente as pessoas, né, têm um sonho de vir para cá, mas no meu caso não foi o meu sonho, foi o sonho do meu esposo, né, então eu brinco com ele que era uma loucura, eu embarquei nessa loucura dele, né, embarcamos nesse sonho, mas hoje eu sou grata por ele ter sonhado, porque eu acho que foi a melhor coisa que a gente fez na nossa vida, mas tudo começou com o sonho dele. Que legal e que sábia de acompanhar o seu marido. Eu também super te entendo que eu não tinha o sonho americano. Vim por uma direção de Deus e sou extremamente grata por ter obedecido, porque para mim foi também a melhor coisa que aconteceu. Então você veio e aí você chegou logo, foi direto para New Hampshire. Foi, New Hampshire, gente, Mulher, não uma tinha lugar loucura. mais gelado para você. Olha, um desafio, uma loucura, mas assim, é porque assim, eu acho que tudo é preparado por Deus, né? Eu falo assim que quando a gente escolhe vir para cá, a gente tem que ir para o lugar que vai acolher melhor a gente, né? Então, se a gente tem uma pessoa que possa receber a gente, é melhor. Então, a gente tinha uma conhecida, né? Uma família conhecida lá, que morava lá. Então, assim, nada melhor seria do que eu tivesse escolhido a Flórida, né? Eu falei, se um dia eu fosse para os Estados Unidos, seria a Flórida, lógico. Mas tinha uma família, né, de conhecidos, amigos lá. Então, eles nos receberam. Então, foi assim, uma porta de entrada, né? Mas, assim, foi um desafio muito grande. Para quem não conhece New Hampshire, fica, assim, do ladinho de Massachusetts. Fica entre Massachusetts e o Canadá. Então, é muito frio. Já peguei lá a Nossa. temperatura de menos 34 graus. Meu Deus, e você Sim, veio de onde do Brasil? Só para eu... contextualizar. Sim, nós somos de São Paulo. Sou de São Paulo, né? São Paulo Eu capital. também. Então, assim, foi totalmente diferente, porque lá é como se fosse uma cidadezinha mais do interior, né? Assim, tem Boston, que era ali pertinho, mas ali era um pouquinho mais parado. Então, assim, para quem saiu, eu saí de lá querendo uma paz, assim, sabe? Uma Saiu de São Paulo, tranquilidade né? de São Querendo Paulo, paz. Então, eu Super chegar te numa entendo. cidade menor foi gostoso, sabe? A única loucura mesmo foi essa questão do frio, Frio. né? Assim, você já mudar de país não é fácil. Ir para um estado que o clima é totalmente diferente, meu Deus, é um desafio. Eu brinco, assim, eu falo que, assim, não me levem a mal, mas eu falo que os imigrantes raiz, eles começam no frio, assim, sabe? Porque é um desafio Senti um maior. preconceito aí, minha É, gente. mas não é não, gente. Tô É brincando. porque eu falo assim que quando a gente chega aqui na Flórida é totalmente diferente, né? Depois eu vou falar um pouquinho sobre Pois não isso. é? E vamos combinar assim, eu sou de São Paulo, capital, nascida e criada, nunca morei em outro lugar. Sei do Sim, que você está falando. Eu tinha um burnout em São Paulo. Então, vir para Orlando para mim foi um presente, porque para mim já é um sossego. Mas sim, eu vim para o Brasil que deu certo. Eu costumo sim, brincar que Orlando é o Brasil que deu certo. verdade. Porque tem muito brasileiro. Mas você foi para um lugar que foi. Eu já fui a New Hampshire. No meu primeiro ano de América, eu queria muito ver neve. E aí fomos até New Hampshire, uma cidadezinha pequena, raiz. Não Sim, vi imigrantes, porque aqui tem muito imigrante. Aqui é verdade. fácil. É lá, Aqui você vai no mercado, vai no Walmart, não escuta inglês nunca. Você vai sim. nos lugares, raramente você escuta, ainda mais se conviver na comunidade brasileira. Você foi literalmente raiz. Você foi para um lugar frio, que não tem quase imigrantes brasileiros. Pelo menos eu Sim. não vi quando eu fui. Lá é considerado um estado anti-imigrante, né? É uma Aham. loucura. Assim, tinha até assim, tem uma, Tem, uma, tem, uma comunidade eu, brasileira pequenininha, mas assim, foi crescendo aos poucos. Igual quando eu fiquei lá no primeiro ano, não tinha, assim, pãozinho, sabe? A gente tinha que ir pra Boston, ali para os mercadinhos mais afastados para poder comprar pão, sabe?
Mas a gente foi se virando, né? Eu vou te dizer que eu fui para New Hampshire e, assim, a gente sofreu até um preconceitozinho de imigrantes, coisa Sim, que eu nunca tinha passado, que eu também não tô nem ligando, mas é porque eu era turista, eu fiquei 3 dias. sim. Agora, morar, seus filhos já tinham nascido? A Bela chegou com 2 aninhos, então Então já tinha foi um uma desafio. adaptação, né, um frio, muito tempo. E qual foi seu maior desafio nessa fase? Olha, eu acredito que foram 2, Angélica. Primeiro, né, o clima, que é bem, assim, é bem difícil. No primeiro ano, eu saí, assim, para levar a Bela na escolinha e, assim, eu achava que meu osso ia quebrar, assim, porque a gente Doía. sentia, doía, sabe? Deus meu. A gente sentiu o frio. O primeiro ano, assim, eu falo que depois o corpo vai se acostumando, mas, assim, de início foi o frio. No segundo ano já foi mais tranquilo, a gente foi conseguindo tirar camadas de roupa, né, e não sofrer tanto. Mas também a parte do idioma, porque lá não é igual aqui. Aqui você tem o espanhol. Se você ouve português O tempo todo. o tempo E todo. se vira, E né? se Aqui vira. se vira. Mas lá, nem espanhol eles queriam falar assim. Se você assim, Tinha que... tentasse tirar uma dúvida em espanhol, não dava. Você tinha que usar o Google Tradutor, né, para ver como que você falava e se virar. Então, assim, eu acho que foi os meus maiores desafios, o idioma e o clima, viu? Mas aí depois a gente vai se achando. Você pensou em desistir em algum momento voltar pro Brasil? Sinceramente. Olha, no começo, todos os dias, eu acho que sim. Assim, a primeira semana é tudo lindo, né? E É depois. turista, a primeira semana você é Isso, turista. você tá apaixonada, Ai, Estados que Unidos linda, é neve lindo, branquinha, que nossa, é linda. tudo maravilhoso. Mas depois, eu chorava todos os dias, eu falei, Senhor, o que que eu vim fazer Meu aqui? pai. Eu falava pro Júnior, eu falei, meu Deus, eu vou matar você. Mas assim, é normal, né? Assim, Uhum. mudar, eu sempre falo, mudar de bairro é difícil, mudar de estado é difícil. Agora imagina mudar de país. Uma cultura É, completamente diferente. diferente. Então, assim, é um desafio. Eu falo que nos primeiros 6 meses, um ano, é desafiador até você se adaptar, mas depois as coisas vão se encaixando, vai entrando no lugar. Foi ótimo você falar, porque de repente você que acabou de chegar na América ou qualquer lugar do mundo, claro que vão ter desafios, é claro que a vida de turista é completamente diferente, é claro que vai dar vontade assim, de repensar o que eu fiz. Então não desista, porque realmente é uma questão de persistir que vai dar certo. É uma questão de tempo e adaptação. Nós somos Sim, altamente adaptáveis, o ser humano verdade. é altamente adaptável, o que é bom quando são realidades de um futuro promissor, e ruim porque às vezes se acostuma e se acomoda no que não é bom também. Se Verdade. adapta a coisas que não são boas. E Sim. aí, quando você começou a se adaptar, passou 1 ano, passou 2, o que fez vocês irem para a Flórida? Menina, eu falo que foi a segunda loucura, né? Porque é exatamente isso. Nós vivemos lá por 3 anos, 3 anos e pouquinho. E quando eu falo assim que o primeiro ano é totalmente de adaptação, segundo você começa a respirar. Aí no terceiro você já começa a estabilizar. E quando a gente estava ali, né, já Tava que ficando bom. isso, aí resolve mudar. Mas o que que aconteceu? Nós viemos passear aqui em Orlando, nossa primeira vez aqui em Orlando, depois que eu tinha ganhado o Isaac. A gente chegou com a Bela tinha 2 aninhos na época, nem pensava em ter filho. Aí nasceu o Isaac. Aí quando o Isaac nasceu, assim, eu comecei a entrar em desespero, né? Porque já é difícil, assim, você lidar com o filho na questão de neve lá. Assim, são muitos meses de frio. Lá o frio começa setembro, né? Começa a esfriar, começa outono. Aí vai, assim, vai embora, só começa a esquentar de novo lá para maio. Meu Deus do Então, céu. aí eu ficava pensando, como que eu vou dar conta de 2 crianças? Então aquilo já foi mexendo bastante com a minha cabeça. Aí a gente veio passear aqui em janeiro, em Orlando, na Disney, né? Era meu aniversário da Bela, a gente veio comemorar aqui também pra, tipo, aliviar um pouquinho a cabeça depois da gravidez, depois de algumas coisas que aconteceram lá. E a gente se apaixonou, né? Assim, é Como impossível. não, Como não, né? né? Como não vir pra cá e não se encantar com esse mundo aqui. Aí quando a gente voltou, a gente veio no finalzinho de janeiro. Quando a gente voltou, a gente veio de carro, fizemos a loucura, assim, foi uma experiência gostosa. Viemos de carro, assim, mais de 24 horas parando. E quando a gente voltou, tava nevando bastante. Quando a gente chegou, aí aqui, assim, tranquilo, a gente passeando nos parques, Se fomos até pra divertindo. praia. O pessoal achando que a gente era doido aqui, né? Mas é porque a gente tava tão acostumado com frio que a temperatura aqui em janeiro pra gente é quente. Ah, ok. Só para Isso, contextualizar para quem não está isso. entendendo. Em janeiro, aqui é inverno. Sim. Só que é um inverno que para eles era É quase um verão. verão, sim. Aí fomos até pra Miami, fomos pra praia. Então, foi uma Nossa, tiraram maravilha. assim. Aí, quando a gente tava voltando, menina, a nossa casa tava
totalmente coberta, assim, a driveway totalmente coberta de Deus neve. me livre. Pegamos neve na estrada, sabe, aquela loucura, aí já foi dando aquele desespero. O que que eu fui fazer de que eu, novo, de voltar? aí a gente começou a pensar, e foi engraçado que, assim, eu lembro que eu tava levando a Bela na escola, e o Júnior tinha saído pra fazer alguma coisa. E quando a gente chegou em casa, eu falei pra ele assim, eu tava pensando. Aí ele falou assim, eu também tava pensando. Eu falei, vamos conversar? Aí ele falou, o que que foi? Eu falei assim, eu não quero mais ficar aqui. Aí a gente decidiu junto, sabe? Foi uma escolha dos dois, porque assim, lá é muito gostoso, lá é maravilhoso. Eu gosto, assim, sou muito grata a Deus por todo o tempo que a gente passou lá, sabe? Foi uma experiência linda, né, de aprendizado, de conhecer outra parte dos Estados Unidos, mas assim, é muito triste, assim, foi muito, assim, é triste pra mim, porque assim, a gente fica esperando, a gente fica naquela busca de esperar chegar junho, julho e agosto, que é o verão, e depois passa tão rápido, eu falo que eu sofri o ano inteiro esperando esses 3 meses. Nossa, não dá não. E quando chegava, eu sofria porque já ia acabar. Então, Não. assim, eu falei, Júnior, não quero mais isso pra mim, não. Vamos pra Orlando, vamos pra Flórida. E foi uma decisão, sabe, em comum, foi em conjunto. Aí, assim, a gente veio pra cá em janeiro. Quando foi em maio, a gente teve essa conversa que chegou. Quando foi em maio, a gente já tava com a mudança toda Mudança pronta pra pra cá, cá. que legal. Sim, foi uma decisão muito rápida. E aí, uma nova adaptação. Conhecia Sim. pessoas na Flórida? Não conhecia. Uau, aí de novo, Foi tudo de novo, uma sabe? nova adaptação, um novo contexto, com 2 Com 2 crianças. crianças, assim. E assim, a gente espera que vai ser mais fácil, né? Mas eu vou contar pra vocês que, assim, foi difícil também. Pro Júnior, ele fala, meu esposo, ele fala que foi mais difícil do que ter vindo do Brasil, porque a gente já Sério? tinha passado por aquela fase toda de adaptação, igual você falou, e quando a gente se estabilizou, né? Aí a gente vai começar tudo de novo. Mas assim, foi assim, eu acho que tudo que a gente tem que passar, né? Eu falo assim, planeja direitinho onde você quer vir, onde você quer chegar, mas assim, não se prenda também num lugar não, sabe? Se chegou a hora e você precisa mudar, vá. E assim, vá com o pé no chão, com decisão, enfrente os desafios. E aqui a gente teve que começar tudo de novo, né? Novos ares, nova vida, tudo assim. Mas assim, não posso reclamar não, porque aqui é maravilhoso. A gente queria isso, né? E assim, uma realidade totalmente diferente. É um Brasil melhorado, aqui a gente tem aquele acolhimento, assim, sabe? De ter uma comunidade brasileira maior, de ter restaurante, padaria, tudo. E assim, tem várias A possibilidades. estrutura aqui, a Isso, comunidade é forte. verdade, várias possibilidades, né? Porque além de tudo que os Estados Unidos proporciona, aqui ainda é um local turístico, então isso tem muita coisa boa, né? Não dá pra falar sobre Orlando, é É. muita coisa. E como é que nasceu Tata Orlando? Me conte isso. Menina, eu vou contar um pouquinho pra você, porque todo mundo me pergunta isso e as pessoas não sabem, assim, da realidade, não acredita, né? Quando começou, assim, foi sem pretensão nenhuma, né? Foi um pouquinho depois da pandemia, em 2022. A minha mãe, ela nunca veio pra cá, né? Minha sogra e meu sogro sempre vêm, pelo menos uma vez por ano. Só que aí depois ficou fechado por causa da pandemia. E a gente não teve esse contato. E foi bem quando o Isaac nasceu. A gente mudou pra cá, Nossa, assim, bem no finalzinho da pandemia, ainda as fronteiras estavam fechadas, né? A gente pegou a Disney aqui vazia, porque só podia ir pra Disney, pros parques daqui, quem tava aqui. Então, assim, tava tudo muito, assim, recente. Então, assim, eu tava tanto tempo, assim, distante já da minha família, e eu comecei a gravar coisas, assim, para poder mostrar do meu dia a dia, né? Pra minha mãe, assim, aí a minha sogra, assim que abriu a fronteira, eles vieram pra cá, os meus sogros, e a gente fez muito material. Aí eu fui colocando um pouquinho nas minhas redes sociais. Eu tinha, assim, eu nem era de mexer com o Instagram, né? Sempre fui do tempo do Facebook, do Orkut. Pra mudar do Orkut pro Facebook já foi difícil. Aí depois pro Instagram foi mais difícil ainda. Mas aí eu comecei a postar. Eu lembro que eu acho que eu tinha uns 300 seguidores. E fui postando, mas não tinha pretensão de nada. Nem de postava só crescer, para mostrar para a isso, família. pros amigos. E aí, conforme eu fui postando coisas assim da nossa rotina mesmo, aí as pessoas foram entrando, pessoas de fora, e perguntando, mostra mais, como que é? Aí eu comecei a ver que tinha uma necessidade, que eu vivi isso, e que todos nós vivemos, né? De ter vontade de vir pra cá e não saber. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Vou fazer mais vídeos. Mas aí eu já pensei, né? Eu nunca pensei em trabalhar com isso, Angélica. Assim, de monetizar. E aí eu falei assim, eu vou começar a postar, porque aí, quem sabe, dá certo, né? Aí, Vai que um dia. vai que um dia. E aí eu falei assim, aí quando eu vi que o negócio começou a ir, começou a chegar mais gente, aí eu falei, olha, e se eu trabalhasse com isso? Aí eu não precisaria sair de casa.
Eu não Então, na verdade, precisaria. você fez isso para não precisar sair de casa. Isso, porque assim, eu não falo mais que eu sou. Eu era bem tímida, né? Gostei disso, Isso, tá, eu tá. era bem Mudando a tímida. comunicação. Isso, porque assim, a gente não precisa ser tímida. A gente pode ter passado por isso, mas a gente Isso tem que aí, uma sempre. fase, vai trabalhando a Isso, sempre timidez. trabalhando e melhorando. Então, assim, eu era muito tímida, muito. Então, assim, quando eu vi a possibilidade, eu falei assim: vou gravar vídeo de casa e não preciso sair na rua, não preciso falar com ninguém, fico com os meus filhos, sabe? E tava decidido, né? Mas aí Deus vai lá e fala assim: você tá pensando que é Não, isso que vai eu fazer tenho pra vídeo, não vai sair você? de casa, não vai É, falar com ninguém. sim, aí assim, Deus foi movimentando, eu falo assim que é tudo sobre ele, viu? Porque assim, eu falo que, sabe aquela história do improvável, né? Ele capacita as pessoas, então ele foi me capacitando, foi me dando caminhos e assim, foi crescendo e foi virando um trabalho de fato, sabe? E assim, levando informação que eu acho que é muito necessária, né? Dicas, informações para quem tem o mesmo sonho que a gente, e isso foi crescendo de uma forma que nem eu sei explicar. Assim, a explicação é Deus. Uau, que legal. Orgânico, você foi Sim, fazendo, foi orgânico. acontecendo. Sim, Mas foi um sucesso, assim, foi. muito diferenciado. Em tão Hum, pouco tempo, para ter 500 mil seguidores. Sim, Angélica, eu comecei em 2020, em março de 2022. Eu morria de vergonha de fazer stories. Eu lembro que os primeiros stories eu colocava as caixinhas de texto na frente do meu rosto, quando eu Nossa, aparecia, mas geralmente eu filmava as coisas, eu não mostrava o meu rosto. Aí eu lembro, aí eu falei assim, eu tinha 300 seguidores, eu falei, será que até o final do ano eu chego em 50 mil, né? Assim, era uma coisa muito grande pra mim, mas eu não tinha nem 1.000. Aí foi passando o tempo, e quando eu cheguei no final do ano, eu tava com 170 e poucos mil. uau, mas foi muito rápido. Foi um. Sem uma estratégia, um Não, planejamento, porque assim, uma não agência por tinha ninguém que trás, me uma ajudava, inteligência não. por trás. Né? Porque o pessoal fala assim, não, para crescer tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. São tantos tem que, e que Sim, lindo ver o agir de Deus na sua vida, né, Gi? verdade. É por isso que eu falo que é tudo sobre ele, né? Ele vai ali mostrando os caminhos e a gente vai fazendo. Que até hoje, assim, é tudo eu que faço. Eu não tenho ninguém, assim, que me ajuda, não. É eu que Uau. vou fazendo tudo do meu jeitinho. E, assim, não é nada profissional, não. É do meu jeito, viu? Mas é do seu jeito que Isso. funciona, né? Verdade. Aí, assim, de lá pra cá, não parei mais. Assim, a gente vai encontrando alguns obstáculos no caminho. Às vezes dá uma vontade de desanimar, de parar, mas Deus tá ali firme, te fortalecendo, te guiando e tá indo até hoje, né? 3 anos agora, completou agora em março, de Uau. E internet. como é que. Tá, conta pra gente como é que uma pessoa que era tímida, brincando assim, sem querer, faz um canal numa rede social com 500 mil seguidores e apresenta programa de rádio. Como é que Sim. foi pra rádio? Me conta. Menina, é tudo sobre Deus, né? Eu falo isso, eu não canso de falar, porque, assim, Deus, ele vai mostrando possibilidades, ele vai colocando pessoas na nossa vida, ele vai dando direção, e tudo vai acontecendo, assim, de acordo com a vontade dele, né? Eu fui convidada para ter o meu programa, para fazer isso que eu já faço na internet, para fazer na rádio, né? Para falar com uma outra audiência, contar um pouquinho da história daqui, de como que é, né? E, assim, foi uma gratidão, assim, uma coisa que eu nunca esperava, né? E assim, a gente vai indo ali, de acordo com o que Deus vai mandando a gente fazer, né? Teve outras possibilidades, mas eu falo que tudo é no tempo de Deus, né? Uma vez eu fui chamada para ter um programa de televisão também, Olha mas assim, eu falo aí. assim, um passo de cada vez, né? E Deus vai agindo. Mas assim, radialista foi uma grata surpresa para mim E também. como é que foi essa experiência de ser radialista? Muito bom, sabe? Porque é outro ambiente, é outro mundo também, né? É um desafio, né? Assim, você poder falar para outro público e assim uma rádio que atende os Estados Unidos também, atende o Brasil, uma rádio brasileira. Então, é muito gostoso, né? Poder entrevistar, porque lá também assim, uma coisa que eu sempre falo, que eu gosto de fazer também, não é só contar a minha experiência, a minha trajetória. Eu sempre gostei de trazer experiências de famílias que já estão aqui, né? Porque assim, quem tem o sonho de vir para cá também vai se baseando um pouquinho em uma família, um pouquinho em outra e vendo quais foram os desafios, as coisas que deram certo. Então, assim, eu fazia muito isso também, né? Várias histórias. Então, eu acho que de alguma forma sempre ajudando outras pessoas. Olha o insight que eu vi no comportamento. Não tem como, né, gente? Sou estrategista comportamental, tem que ver sem querer. Não sai da minha casa procurando, não. Mas eu olho. Olha que lindo. Tudo que ela fez foi querendo ajudar pessoas. Em nenhum momento ela foi com a intenção de montar um business, nascer
um negócio, nascer um trabalho, mas a todo tempo ela fala que ela começou gravando para compartilhar com a família, para dar dicas. O canal dela é super divertido, tem histórias muito interessantes. E ela não fala somente dela, mas de outras pessoas também. Esse é um coração de transbordar, de ajudar, de compartilhar. E assim foi crescendo. Vê como Sim, ninguém consegue nada sozinho. verdade, exatamente isso, né? E nesse interim, juntar um canal que cresceu muito, hoje virou um trabalho. Então, bem ou mal, sua audiência tem uma expectativa com você. Não dá para um dia você postar, 5 dias não postar, virou um trabalho. E junta Sim. a maternidade agora com 2 filhos. A adaptação, ok, já adaptaram a Flórida, mas como é que é esse novo cenário, essa nova estação? Menina, assim, não é fácil, né? Nós que somos, eu falo assim, nós mulheres imigrantes, nós somos corajosas demais, né? Corajosas por ter deixado o nosso lar, por ter deixado o nosso país, por se desafiar em outras experiências, né, de trabalho, porque assim, às vezes você está acostumado com outra coisa igual lá. Eu sempre fui muito independente, né? Sempre trabalhei aí aqui. Quando eu cheguei aqui, eu meio que parei um pouco, né? Assim, e fiquei um pouco dependente. Então, assim, eu me vi num lugar assim que eu falava, não é meu esse lugar. Mas aí, quando você tem, né, que ser mãe, que ser esposa, que ter que trabalhar também, porque, assim, as pessoas às vezes acham que você começar a trabalhar com redes sociais é só você pegar um celular e gravar vídeos de 1 minuto e soltar ali, é Sim, simples. fácil. Você não tem trabalho nenhum, mas é igual você falou, acaba virando um trabalho, uma rotina, e você tem que cumprir com aquilo, né, porque as pessoas estão esperando, né, e cada vez mais vai tendo mais obrigações. Então, assim, pra mim, assim, tem hora que é difícil, né? Porque tem que conciliar, às vezes, assim, nem o meu próprio marido acreditava quando eu comecei, porque ele falava assim, ó, vou falar pra vocês, e sempre que eu falo isso, ele dá risada, porque ele falava assim, o que que você tá fazendo aboletada no sofá com esse celular na mão? Ele falava desse jeito, Aboletada. aboletada, porque às vezes a Adorei. boletada é quando você senta lá e fica lá, o dia, tipo assim, Ah, um entendi. bom Tipo, tempão com o celular com a na mão, vida sabe? ganha, né? Tá, tem Isso. nada pra fazer. Então aí ele falava essa palavra. Aí eu falei assim, aí quando eu, né, eu vi que era um trabalho, eu falei, eu estou trabalhando, ele tá trabalhando, ele dava risada. Mas sim, aí hoje ele fala assim, graças a Deus, né, que você ficava boletada lá, que agora Boletada, adorei é essa. uma palavra nova aí, né, uma gíria. Mas assim, é um trabalho de verdade, então a gente tem que tentar conciliar. Nem sempre é fácil, porque eu acho que quando a gente tá em casa com o celular na mão, as pessoas acham que é fácil. Até o marido, os filhos, então assim, eu tenho que tentar conciliar muito, assim. Não sei fazer isso direito ainda não, sabe? Porque eu tento fazer quando eles estão na escola, para tentar fazer Mas, os meus papéis, né, de uhum, mãe, de esposa. perfeito o seu comentário. Isso, Porque nós temos múltiplos papéis em qualquer lugar do mundo. Mas sim, eu acho que a América, ela potencializa isso. Porque não tem rede sim, de apoio, não não, tem um suporte, não é tão simples assim você ter tantos prestadores de serviço na sua casa, à sua disposição, enfim. sim, Até quem tem muito recurso, não é tão simples esse processo. verdade, Então, muita gente põe a mão na massa aqui. Eu já sim, vi muita gente falar que foi na América que aprendeu a ser mãe, de verdade. sim, Na América foi verdade, aprender a cuidar da casa, porque tinham tantos prestadores de serviço na casa, e aqui sim. não é um processo tão simples. Então, muito legal isso que você falou, de conciliar esses múltiplos papéis, porque é uma jornada, não é simples, mas é possível. Você é a prova de que na simplicidade, fazendo o que tem que ser feito. Porque, Tatá, vamos combinar que não é todo dia que você acorda com vontade de postar, né? Não Não, é todo dia que você acorda plena, com vontade de falar com alguém. não, tem dia que não dá vontade. Eu falo pro pessoal, eu brinco, né? Eu falo assim, gente, se eu não aparecer aqui é porque o negócio tá feio, viu? E quando eu não tô bem, eu assim, eu até dou uma desaparecida, assim, mas aí eu tento voltar logo, né? Porque, assim, eu acho que eles acompanham tudo, meu E um dia a dia, carinho, né? e As eles pessoas ficam têm uma preocupados, expectativa por gostar de isso, você. eles estão acompanhando tanto as coisas boas quanto as coisas difíceis que estão acontecendo, né? Então, eles vão acompanhando tudo isso. E eu falo que equilibrar esses papéis não é fácil. Mas é igual você falou, a gente É aprende. possível. A gente aprende, É né? possível. E o que que a gente pode esperar? Eu sei que tem novidades por aí da Tatá. O que que a gente pode esperar da Tatá por esses próximos tempos? Angélica, olha, muita coisa legal, sabe? É, eu vim aqui conversar com você assim de primeira mão, né? Porque todo esse trabalho que eu comecei assim sem pretensão nenhuma de ajudar na internet, é igual você falou, hoje virou um trabalho, acaba virando um negócio, né? E isso está se potencializando de uma forma que eu falo assim, olha a mão de Deus, né? Olha onde ele está me levando. E eu quero contar para você, Ai, ai, né? Vamos ai, lá. é o suspense em Isso. primeira mão. Quero contar para vocês aqui
que tudo que eu faço hoje, que eu fiz, né, por esses 3 anos na internet, hoje a gente vai fazer num espaço físico. Uau, que Sim. legal, que Agora legal. nós vamos ter o nosso espaço físico, eu e o Júnior, onde nós vamos dar suporte para todos os brasileiros, para todos os imigrantes que têm o sonho de vir para cá e também para todos que já estão aqui. Olha aí, gente, Sim. você vai poder ver a Tatá, você vai poder falar com ela, não só pela internet, que legal. Sim, agora a gente vai ter o nosso centro de apoio, eu falo de suporte para os imigrantes, sabe? Onde vocês vão poder encontrar tudo ali reunido, sabe? Tudo que você precisa, desde que você esteja no Brasil, a gente vai pegar pela mão, a gente vai ali dar todo o suporte, tirar as dúvidas. Então, assim, se você tem o sonho de vir para cá, né, que a gente teve esse mesmo sonho, e você fala assim, impossível, porque eu não conheço ninguém, porque é muito difícil. Não, Não sabe agora... nem por onde começar? Isso. Agora você sabe Agora por você onde tem. começar, olha E que assim, com um legal. local físico, onde você vai poder vir tomar um cafezinho comigo, vai poder vir tirar suas dúvidas pessoalmente, vai poder encontrar todos os profissionais que você precisa, com atendimento e acolhimento brasileiro, e num só lugar. Vai ser muito legal, Ei, viu? gente, esse programa, nosso programa aqui, ele é completo, ele te inspira, te traz conteúdo e ainda te traz novidades. Por isso Sim. você tem que ficar sempre aqui ligadinho com a gente. Muito legal tudo isso que você falou. E para a gente encerrar, além dessas novidades, né? Dessa oportunidade das pessoas poderem tomar um café com você. Você traz muita leveza na sua comunicação sempre. A Tatá, gente, é aquela amiga bacana que você quer ter do lado, quer compartilhar, quer saber como é que estão as coisas. Então, para encerrar, deixe uma mensagem para o pessoal, para saber um pouquinho mais sobre você, falando o que podemos esperar, né, desse momento agora que as pessoas podem encontrar com você. Deixe uma mensagem final para o pessoal. Então tá bom, vamos lá. Agora, gente, quero convidar você, se você ainda não me acompanha, começar a me acompanhar nas redes sociais, mas vai ter um espaço aqui, né, super especial para você, onde nós vamos tentar trazer todas as informações que vocês precisam também. Vamos continuar na internet, né? Não é só porque tem um espaço físico que vamos parar por aqui, não. Nós vamos tentar reunir as verdadeiras necessidades, sabe, de apoio para as famílias com necessidades especiais. Muitos pais, muitas mães têm muitas dúvidas de querem vir para cá e acaba ficando com aquele medo, né, de não conseguir. Então, assim, nós vamos fazer muitos encontros para esclarecer dúvidas, para dar informações, e vai ser uma nova fase muito legal. Então, assim, se você tem o sonho de vir para cá, ou você que está aqui já nos Estados Unidos, às vezes passa por alguma dificuldade e acha que ou o seu sonho de vir para cá não é assim, não está ao seu alcance, ou você que já está aqui está pensando em alguma forma de desistir, porque é difícil, não desista, não. Eu quero falar para vocês que, assim como vocês, eu também já passei por muitas fases, não foi fácil. Já pensei em desistir, mas se eu tivesse desistido, eu não estaria vivendo tudo, sabe, que Deus preparou para mim, não estaria dando tudo que eu dou pros meus filhos. Então, assim, tenham fé, coragem, não desista, porque vocês vão chegar numa próxima fase. É tudo uma fase, tá? E eu tô aqui para poder dar esse suporte para vocês no que vocês precisarem também. Olha aí, gente, que delícia, vai ser maravilhoso. E eu quero também destacar que o seu espaço é aqui no DX. É aqui no Que é esse DX. espaço incrível, um espaço de business, que nós estamos gravando aqui, inclusive, aqui nós Sim. fazemos os eventos do negócio sobre salsa, que, aliás, vou lembrar vocês do livro. Tá, já conhece. Sim. Negócio sobre salsa. É um livro que eu reuni no ano passado, o volume 1. 44 imigrantes brasileiras que venceram na América. Esse é o volume 1 e nós já estamos no forninho com mais quase 50 mulheres para o volume 2. Então, aqui nesse canal, o que mais tem histórias para te inspirar. Pode ser aqui nessa rede social, pode ser aqui no livro, pode ser acompanhando. Você só não pode ficar sozinho, porque conteúdo não falta. Então, tem o livro. Aqui no DX também tem um ecossistema maravilhoso. Nós fazemos os eventos do negócio sobre saltos aqui, que é um grande movimento de mulheres de business. Eu falo sempre que sozinhas nós vamos longe. Qualquer pessoa dedicada, focada, esforçada, ela vai. Ela vai dar certo. Agora, juntas somos infinitamente melhores e muito mais fortes. A força sempre é do grupo. Um grupo sempre vai mais longe, com mais força do que sozinha. Você não precisa caminhar sozinha ou sozinho, porque homens também podem se agregar, esse é um espaço aberto. Verdade. Então é muito interessante. Você que está aí, eu quero te agradecer
por já estar curtindo, comentando. Você vai gostar de ver os comentários deles sobre você, Com sobre tudo que a gente certeza. conversou? Eu vou ler todos, viu? Comentem, curtam, compartilhem, porque isso ajuda muitas pessoas que às vezes não sabiam desse conteúdo, mas que você ajudou a divulgar, né, Angélica? Exatamente. E você pode ser um instrumento para que outras pessoas tenham acesso a tudo que a Tatá falou, a tudo que ela carrega, tudo que ela pode contribuir na vida de novos imigrantes também. Então, um prazer, mais uma vez, Tatá, ter você aqui. Obrigada pelo seu tempo, pelo seu sim, por esse coração de querer ajudar outras pessoas com o que você tem na mão. Essa é a beleza, você poder contribuir. Tem gente que espera o perfeito e não faz nada. Você fez com o que você tinha na mão e aí alcançando tanta gente. Verdade, eu que agradeço. Obrigada pelo convite, obrigada por esse espaço aqui, obrigada pelo carinho. Quero te agradecer por ser essa mulher tão especial. Gente, vocês não têm noção. Se você ainda não conhece a Angélica pessoalmente, vocês precisam conhecer, porque isso que ela faz, né, que ela fala que juntas nós fazemos muito mais, é realmente isso, porque ela tem um coração enorme, que ela acolhe as pessoas. Eu falo sobre mulheres porque ela é minha amiga e o trabalho que ela faz é incrível. Vou falar que ela me ajudou no momento que eu mais precisava, sabe? Então, assim, quando a gente tem uma mão que apoia a gente, é maravilhoso, viu? E ela é isso, ela sempre foi e ela sempre vai querida. continuar sendo. Muito obrigada pelo espaço e obrigada por tudo, viu? Pela sua sabedoria, por tudo que Deus faz através de você. Então, gente, eu falei que ia ser especial. Ela é incrível, com essa docilidade dela, com esse jeito dela. Ela compartilhou histórias reais. Aqui é um canal para histórias reais. E você precisa lembrar, porque toda semana tem um episódio novo. Então, ativa o sininho para você ser um dos primeiros a ficar sabendo. E se você não curtiu ainda, por favor, já curte, como a Tatá falou. Já curte, comenta e compartilha, dá oportunidade para outras pessoas, até para que elas tenham esse acesso. Você pode ser ponte na vida de outras pessoas. Nós te esperamos. Curte, compartilha, comenta. Ó, já faz a lição de casa. Nós estamos fazendo a lição de casa aqui, você faz aí. E juntos, vamos mais fortes e mais longe.